Bem, conforme havia anunciado na saída do bloco, agora recebendo aqui o professor de História, Rui Roberto de Souza, para falar da divulgação do IBGE. Professor, boa noite, prazer ter aqui conosco. É divulgação, não é censo ainda, conforme está se noticiando por aí, né? Tem que deixar clara essa confusão. É uma divulgação, né? Mas ele não é de campo, não é uma pesquisa de campo. Tem que deixar bem claro que isso daí é por estimativa, né? Isso está uma grande diferença. Essas informações todas que veio, né, a público a partir acho que de ontem, né? Sim, foi divulgado ontem. Foi divulgado ontem. Ela é por estimativa, são cálculos matemáticos, né? São mais complexos, mas para quem é aí da área... Que levam a essa estimativa. Que leva a essa estimativa. Eles baseiam-se, né, com os últimos resultados do censo, que os censos, na verdade, são feitos de 10 em 10 anos. O último, né? foi em 2010. Então, eles pegam uma projeção da diferença, os cálculos matemáticos, da de 2000 para 2010, e o próximo censo nosso vai ocorrer no ano de 2020. Longe ainda, mas o que interessa é agora, então, o que já dá para depreender, né, desse movimento populacional, até geográfico, econômico, político. Sim, né? sim, até porque isso é necessário, isso é feito anualmente. E o porquê não fazer o censo de campo? Porque ele demanda, ele é oneroso, né? Um custo muito elevado. É feito de porta em porta, né? Hã? Feito de porta em porta, né? Isso, feito de porta em porta. Então você vai ter um custo, né, operacional disso muito elevado, né? Que o ideal seria. Então, dá para se trabalhar por estimativa, é algo necessário para os municípios, né? Os municípios dependem disso. No Brasil nós temos em torno, acho que de, se não me engano, 5.570 municípios, né, no Brasil todo, no país todo, e cabe aqui o poder público, né, as prefeituras... planejar ações sim, para planejar ações, né, plano diretor das cidades, não só planejar ações, também como aí é uma questão financeira, né, nós temos aqui, para quem é da área econômica, né, a distribuição do bolo orçamentário da União, né, que os municípios arrecadam, tem parte que arrecada já fica para o município, tem a questão aí do Estado, uma parte que vai para o governo do Estado, tem as arrecadações, né, a níveis federais, que vai lá para o federal, para Brasília. Depois, na hora de redistribuir isso, os municípios dependem do seu número de habitantes, que é o índice de desenvolvimento, né, para cada município. Legal. Agora, Matão, então, estava superestimando. Tem morador aqui, que nas conversas, né? Sim. Matão tem mais de 100 mil, não sei o que lá, tem que vir mais dinheiro para Matão. Não, é bem assim, né? Ontem foi divulgado que somos 82.307 habitantes contra 76.786, porém lá no censo de 2010. Sim. Tínhamos no ano passado 81.878. Crescemos então 429 habitantes, um pouco acima da média, inclusive regional, né, de crescimento. Isso, é acima. Mas aí há muitas especulações, né, enquanto que não se tem, vamos supor, a gente pega aí sites a própria Wikipédia mesmo, eu até desenvolvi um trabalho com os alunos agora por ocasião do aniversário do município, 119 anos, e vinha informações, né, estava assim arredondado, 100 mil habitantes. Não, né? Era 100 não mil era habitantes. isso. Né? E não é isso, e na verdade a gente tem aí um número menor. Professor, nosso tempo não é tão grande assim, Sim. não é tão elástico, então não dá para resumir algumas coisas. Dá para pensar, inclusive, né, que ao contrário do que já foi noticiado, né, notícias apocalípticas, né, que o mundo ia estourar em habitantes, não é bem assim também, né? Estamos crescendo um pouquinho, vai chegar aí até 2024, estava vendo aqui 2030, no Brasil, por exemplo, a 248 milhões, que é a população máxima, não dá para passar disso, né? Exato, depois pela cai projeção. Um pouco, né? Por que isso? Na verdade, a gente tem vários fatores. A gente percebe que a gente tem uma fecundidade, uma taxa de nascimento menor. Os países, de uma certa forma, eles também estão envelhecendo, que tem a expectativa de vida das pessoas maior, né, que tem ali. Então, dá para se perceber a taxa de crescimento, apesar de ser mínimo, né, acho que era 0,8, e agora me parece que é 0,77. 0,77. Então, tem uma taxa de crescimento menor, de modo geral, nos municípios do país, né, mas não há de se dizer, né, com excesso, né, de bilhões. A gente está dentro de uma normalidade aí de crescimento populacional. Agora, o que também espanta, né, que cidades menores, né, a gente pensava que ele ia ficar naquela população estável, estão diminuindo ainda mais, né, o número de habitantes. Algumas, né, ainda estão ficando menores ainda do que já eram. Já eram, é um quadro real, até pela questão hoje em dia, o mundo muito interligado, né, com essas tecnologias, né, a globalização e o WhatsApp, e a internet em si, que vai aproximando, né, muito as pessoas, né, mundialmente. Há uma tendência das pessoas procurarem ainda uma expectativa, né, uma qualidade, entre aspas, de vida, em grandes centros que vão oferecer
vão oferecer melhores, né, condições de trabalho. Aquilo que você falou aí, a população diminuiu em 1 em cada 4 municípios, né? Em cidades com até 20 mil habitantes, essas cidades, né, apresentaram uma diminuição de habitantes. Apresenta uma diminuição. Uma tendência das pessoas procurarem, né, centros, que aí você vai ter uma assistência médica, né, hospitalar, educação, enfim. Porém, aumenta a demanda também. Aumenta a demanda também. Nas cidades maiores. Nas cidades maiores também a gente tem, apesar que nós temos, pelo último que saiu, ainda São Paulo continua sendo, né, a maior cidade do país. 12 milhões. 11, né? Aí seguido de Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. Né, os grandes centros também, eles oferecem uma série de benfeitorias, vamos supor, de benefícios para a população, mas também vem juntamente com isso a falta de planejamento, há tempos atrás, também tem o caos urbano, né? Então, de repente, uma cidade menor, de repente, a gente percebe, um hospital, por exemplo, você pode não ter todos os tipos de atendimento. Se não havia, não vai ter mas também, né? Você não vai, de repente, ter mas pacientes, aumenta, assim, vamos supor, em macas, né? Pelos corredores, hospitais, como a gente vê que é comum em grandes centros. Nesse ponto, somos privilegiados de Matão. Nesse ponto, nós somos muito privilegiados em Matão, sim. Essa rede de atendimento. Essa rede de atendimento que a gente tem, eu sempre falo de saúde, de né? educação. Isso, de educação. Formação de mão de obra. Formação, exatamente. Então, lógico, é que Matão é uma cidade ainda privilegiada, diferenciada, como a gente já falou naquela reportagem passada, né? E 100 mil habitantes, menos 100 mil habitantes, né? E somos considerados uma cidade pequena, né? E considerada uma cidade pequena. Que, na verdade, aí há divergências, né? Lógico, dessa divisão. Eu gosto muito de cidade metrópolis, cosmopolita, que oferece uma série, né? Na área de lazer, de diversão, que uma cidade menor não oferece. Mas a gente tem uma qualidade de vida também no conforto, e Matão é uma das cidades que a gente, né, ela tem um plano diretor, ela está seguindo, né, já se pensando lá na frente, né, as grandes avenidas, né, que não ocorreu tempos atrás. Mas se a gente pegar ali, por exemplo, as margens do Rio São Lourenço, há tempos atrás, se na época tivesse planejado, né, uma avenida mais larga, nós não sofreríamos tanto, de repente, com as enchentes do verão, né, que o Matão cresceu, foi tendo calçamento, né, asfaltou-se muito, quer dizer, então a água não tem mais onde penetrar, né? Não penetra na terra, então desce tudo lá para o Rio São Lourenço abaixo. Né? Temos aqui estados, né, com 3 milhões, né, no estado todo, né, que é o caso aí do Piauí. Interessante esse levantamento. Eu estava pensando numa outra coisa também aqui agora, o professor. A partir desses dados, né, eu acho que também não dá para esperar políticas que venham de fora para dentro, mas começar a pensar estratégias dentro do município para atrair, por exemplo, investimentos para suprir uma mão de obra, a demanda, né, porque exatamente. Por emprego, né? Apesar da crise econômica que a gente está vivendo, né? E, lamentável, não é o caso aqui para a gente ficar discutindo, mas até por conta aí dessa corrupção, né, fora do comum, que está assolando o país, o poder público tem que ficar de olho, né? Ele tem que ter um olho não no presente, né? Lógico, tem que pensar no presente, mas tem que ter um planejamento vislumbrando o futuro. É que, infelizmente... Atrair investimentos, que é o grande desafio dos municípios igual Matão, atrair investimentos. Que tem essa tendência né? de empregar muita infelizmente, gente, né? A questão política e econômica, né, às vezes em caráter eleitoreiro, né? Nem sempre é feito para o município, para a comunidade, aquilo que é melhor para a comunidade, por outros interesses políticos. Mas a gente quer que também seja esse um período, né? Sim, é um período. Mas cabe à sociedade. Atravessado esse período, temos que pensar em atrair investimento. Lógico, cabe a nós, né, a sociedade, não ficar só na crítica e participar e cobrar do poder público ações, né, que venham ao encontro das nossas necessidades, que venham ao encontro a gente ter um município melhor estruturado, que vai deixar aí, de repente, não somos nem nós, nem eu que vou conseguir usufruir disso, mas uma geração futura. Agora tem lugarzinhos, né, que são pequenos e minúsculos mesmo. Borá, né? Borá aqui em São Paulo, né? Eu sei que é estado de São Paulo, eu não conheço. É na região de Bauru ali, região de Bauru. Mais ou menos por ali. Ali cresceu, do ano passado para cá, um habitante. Um habitante, né, que tem ali. E aí me parece que o menor município dessa fica em Minas Gerais. Minas Gerais, que é Serra da Saudade, né? Serra da Saudade. Até lembra o nosso, Serra da Saudade. Lá tem 812 habitantes. Sim. Borá tem 839, porém, o ano passado tinha 838. Né? Esses números são muito interessantes, né, por estimativa, mas eles têm... Quando é por estimativa, mas a gente vai perceber que quando ocorrer o censo oficial, que é de campo, em 2020, a gente vai perceber que esses números eles vão estar muito próximos.
próximos, e eu quero crer também que vai mudar um pouco em relação a 2010, com relação socioeconômica da população, grau de escolaridade, sim, né? Sim, outras sim, demandas, sim, porque o censo ele não pergunta só quantos habitantes tem na cidade, né? Não, ele já aproveita, faz um estudo mais profundo, né? Aproveita, né, do custo operacional dessa investigação populacional, e a gente já também colhe outros dados também, que vai fazer, bem usado aí pelas políticas públicas, a gente consegue planejar melhor os nossos rumos. Bom, então não somos 100 mil, como se alardeava por aí, 100 né? mil, não estamos longe disso ainda. Estamos longe. E nem tão pouco vamos chegar aí no próximo censo, eu acho que próximo disso. Talvez, né? Mas Matão está com uma... A gente percebe pelos bairros, né? Pelos bairros de crescimento, a tendência talvez tenhamos surpresa. Talvez tenhamos surpresa. Que destoe do restante do país da região. Exato, talvez. Eu acredito que possa haver isso. E isso implica o quê? Mais rede de educação, formação, mais emprego. E o próprio investimento, você tem uma série de redes de supermercado, ou mesmo de determinadas lojas de departamentos, né? Que eles ficam muito de olho na questão eles querem um retorno. Então eles não vão fazer um investimento, tem algumas empresas, inclusive, que só investem em cidades do tipo que tenha mais... Esse loteamento que o pessoal está vendo por aí, não pensa que é aleatório, não, né? Existe Sim, tem interesses, lógico. Tem um interesse muito maior de atrair a população, porque uma cidade com mais de 100 mil habitantes vai abrir as portas para outros investimentos. Eles vêm para cá mediante um estudo de viabilidade do negócio, e ninguém vai abrir um loteamento desse para ficar com o lote enroscado lá, né? É interesse econômico, está certo? É um mundo... Bom, então, professor, muito obrigado pela sua presença aqui, né? Te agradecer por ter aceitado o convite, né? Pois não. Então, não corremos o risco de estourar e encher o planeta com tantas pessoas igual se alardeava por aí, né? Precisamos só de um bom planejamento, né? E mais uma vez aqui... E para cuidar bem daqueles que estão, né? E se cuidar bem. Agradeço o convite, né? Mais uma vez. E Legal. Sempre que for possível, a gente está aí à disposição. Valeu.